na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Nós estamos começando mais um culto de louvor e de pregação do Evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida, que ofereceu a sua vida em holocausto para nossa salvação, pois estávamos perdidos, sem esperança e sem Deus no mundo. Então nós estamos agora prestes a iniciar esse culto e eu quero pedir a vocês que se desliguem de quaisquer outros interesses e nos aproximemos agora do trono da graça e vamos cultuar ao nosso Deus. É uma hora só que temos durante a semana para esse culto. Então vamos dedicar inteiramente a Deus essa hora de culto, de adoração e de pregação do Evangelho. Só Deus sabe quantas pessoas ouvirão, participarão agora e depois desse culto maravilhoso. E só Deus sabe também se esse culto produzirá salvação para alguém, um cuidado com a vida de santidade para outros, um despertamento para a Igreja de Deus, porque aproxima-se celeremente a volta, o dia da volta do Senhor. Está se aproximando muito e as coisas que estão acontecendo no mundo estão dizendo que o tempo está se esgotando. Preparemo-nos, pois. Preparemo-nos, pois, para esse trabalho maravilhoso e vamos orar agora por aqueles que vão assistir, por aqueles que estão conosco, ligados nesse programa. Vamos orar pelos enfermos e vamos orar para que o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, aceite o culto que estamos oferecendo a Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, queremos te louvar, meu Pai. Queremos te engrandecer. Tu és o nosso Deus. Tu és Deus. Não há outro Deus além de ti. Não há poder acima do teu poder, além do teu poder. Tudo tu podes
tudo tu sabes. Tu agora estás vendo cada pessoa que está na África, que está na América, que está no Japão, que está na Ásia, em qualquer nação, onde quer que esteja, qualquer coisa, o nosso Deus está vendo, porque Ele é aquele que mede a palmos o cosmos, o mundo. É aquele que, para quem as nações são como gotas d'água que caem de um balde, aquele que é capaz de pesar o pó dos montes em balanças de precisão, aquele que vê o estado de cada ser humano e, apesar de todos os pecados, ele continua amando a cada ser humano. Ele continua querendo salvar. Ele continua querendo ajudar. Ele continua querendo ser o Deus desse ser humano. Pois bem, nós queremos pedir a esse Deus maravilhoso que, em nome do Senhor Jesus, aceite o culto que vamos oferecer, o culto que vamos celebrar. Aplique sobre cada homem necessitado, sobre cada crente necessitado, aplique a bênção desse culto segundo a sabedoria infinita do nosso Deus maravilhoso e santo. Preparemo-nos para cultuá-lo. Peçamos a Ele que esteja olhando para nós agora, esteja mirando o nosso coração, mirando, olhando, examinando, santificando e preparando-nos para o grande dia da volta do Senhor, que parece estar próximo. Tudo que está acontecendo no mundo atualmente nos diz que não está longe o dia da volta do Senhor. Guerras, rumores de guerras, catástrofes, pandemias e tudo quanto é de crime, de desastre, de assassinato, de miséria, de pecado, tudo acontecendo aí às claras diante de todo mundo, e os homens querendo consertar e não conseguem. Pois bem, é o Senhor que está voltando. Preparemo-nos para isso. Alegremo-nos com isso. E eu quero nesta hora pedir ao meu Senhor que olhe para a sua igreja que está no mundo ainda, para cada membro da sua igreja, onde quer que cada um esteja agora, esteja atento, esteja acordado, esteja, meu Deus, com o coração contrito e quebrantado diante de Ti, para receber a Tua bênção, para receber o toque do Teu amor, o toque da salvação, o toque da glorificação. Ó, meu Senhor, fica conosco. Hosanas a Ti, hosanas nas alturas. Bendita seja a Tua glória. Perdoa os nossos pecados e prepara-nos para este culto. Em nome do Senhor Jesus, te suplicamos. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui alegres para cultuar o nome do Senhor. E eu quero aqui acusar a presença de vários irmãos, né? Aqui o nosso pastor Gênesis, dando a paz. Que Deus abençoe, pastor Gênesis. Muito bom. Irmã Léa Matos, Cachoeiro do Tapimirim, dando a paz. Para a irmã Neuza, irmã Márcia, né? Enfim, e outros irmãos queridos, que eu quero também deixar a paz do Senhor. Nossa irmã Elzira Osier de São Paulo, que sempre quando ela pode, ela está conosco. A nossa irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Aleluia. O nosso pastor Sérgio da Conceição, irmã Bendita Maria Carla. seja a glória do Senhor. Sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Né? Quero deixar Bendita a paz seja a tua glória, meu Deus. Aqui no Rio de Janeiro, pastor Zias, Aleluia. todo o povo aí de Centenário, que a bênção de Deus esteja Glória a Ti, meu Deus. com a igreja, né?
também a igreja Glória de Cachoeiro Itapemirim, né? O pastor Samuel Matos, a irmã Márcia Valéria, enfim. Aleluia. Que Deus possa estar abençoando a todos. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. E Amém. também outras pessoas que entrarem, quero deixar um abraço para o pastor Ademir Chaves, né? Pastor Samuel, né? E também Aleluia, aqui a nossa irmã Elvira Cabral, boa noite. Aleluia. Paz, meus pastores Ferreira e Rogério, irmã Neuza e Márcia. Enfim, todos. Amém. Eu sou a irmã Elvira. Tivemos juntos no outro final de semana. Tá aqui também o Eliel Machado da Cunha, né? Paz, um grande Aleluia. abraço, Eliel, para ti aí onde você estiver, tá bom? Aqui da família aqui. Que Deus possa te abençoar, varão. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de cultuar o nome dele. E desde Glória já, a a bênção ti, de meu Deus Deus. seja estendida a todos. Senhor Deus e Pai, bendito seja Glória o teu a nome ti. para todos sempre. Ó Deus, queremos entregar todos os ouvintes nas tuas mãos, Aleluia. aqueles que nos assistem. Ó Glória Deus, a que ti, sejam Senhor. grandemente abençoados pelo Senhor. Te agradecemos Amém. pelo dia, pela noite que é chegada, Aleluia. pelo dom da vida em Cristo Jesus. Aleluia. Que agradecemos a Deus Meu pela eterno fé que uma santo vez foi Deus. dada aos santos. Ó Deus, Meu pela eterno e comunhão santo que Deus. temos contigo, pela comunhão que temos fraternalmente Glória entre a os ti, meu irmãos. Senhor. Senhor, que o Senhor aceite o nosso a chegar a ti por Amém. misericórdia. Eu quero entregar o enfermo nas tuas mãos, aquele que está necessitado, Aleluia. aquele Pai. que está carente, Senhor, aquele Aleluia, que precisa meu do Deus. toque curador do Senhor. Tem misericórdia. Ó meu Senhor, os dias são maus. Aleluia. Aparece, ó Deus, todo dia aparece algo novo. Aparece uma variante de alguma coisa, Senhor, mas Tu és o médico dos médicos. E a nossa esperança está colocada Aleluia, no Deus. Senhor. O Senhor é quem dá a última palavra. Aleluia, Jesus. E, ó Deus, e a medicina foi dada como um dom para a Glória a humanidade. ti, meu Deus. Senhor, então abençoa os médicos, os enfermeiros que estão de Amém, frente, Deus. todos aqueles envolvidos na área da saúde, que a Tua bênção esteja sobre cada um. E nós que aqui agora comungamos, ó Pai, cultuamos o Teu nome, e aqueles que entrarem posteriormente, a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, sobre cada um daqueles que entrarem. Toma o Teu servo nas Tuas Amém, mãos, Jesus. que ele possa falar, ó Pai, Amém. Jesus. inspirado pelo Teu Santo Espírito, Amém, aquilo que Deus. precisamos ouvir. Tudo isso eu Amém, te peço Deus. por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus amados, nós vamos agora ler a palavra de Deus, pedir ao pastor Rogério que leia, porque a nossa visão está muito limitada, não conseguimos ler. Ele lerá a palavra de Deus, como sempre, como tem acontecido, e nós falaremos aquilo que o Senhor colocar em nós para falar. Amém? Lucas 19, de 8 a 10. Lucas 19, de 8 a 10 diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém e amém. Meus amados, foi maravilhoso quando o Senhor Jesus entrou com a multidão em Jericó, ia passando, esse Zaqueu, que era chefe de publicanos, todo mundo sabe que publicano era desonesto. Cobrava o dinheiro que Roma determinava, mas era livre para cobrar o que quisesse a mais. Aí então eles cobravam, exploravam e assim eles enriqueciam. Mas Deus tem sempre um acordo a citar com alguém, e às vezes Deus marca um encontro com a pessoa. Zaqueu ouvia falar de Jesus, esse Jesus que fazia tantas maravilhas. Eu queria conhecer esse homem. Certamente ele pensava desse jeito. E um dia o Senhor Jesus vinha com a multidão entrando em Jericó, justamente na cidade onde
Zaqueu morava, e onde ele cobrava impostos, e onde ele muitas vezes defraudava alguém. Muito bem. E ele queria ver Jesus. Eu tenho que ver esse homem. Ele faz isso, ele ressuscita morto, ele acode. Eu tenho que vê-lo, eu tenho que vê-lo. E ele foi ao encontro da multidão que vinha. Vinha a multidão lá, ele soube que era Jesus, que vinha naquela multidão. E ele preparou-se e foi, mas ele era baixo, de pequena estatura, como diz a palavra, e a multidão que vinha com o Senhor Jesus era enorme, e ele não conseguia ver Jesus, e ele queria ver Jesus. Ele desejava ver Jesus. E quando ele viu que não conseguia, o que é que ele fez? Ele correu, subiu numa figueira brava, porque disse, ele vai ter que passar por aqui, que ele vem dessa rua, vai passar por aqui, eu vou ver, vou conhecê-lo. Mas ele não sabia aquilo que só Jesus sabia e Deus sabia também. Que aquele dia era um dia maravilhoso para Zaqueu e sua família. Era o dia da salvação. Era o dia que Jesus ia salvá-lo. Então ele está em cima da figueira olhando, e lá vem a multidão foi se aproximando, e Jesus já sabia que ele estava ali. Quando chegou perto da figueira, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Olha, amados, o que o Senhor Jesus disse a Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu ficou muito alegre, pulou da figueira e diz a Escritura que ele recebeu aquela palavra de Jesus com muita alegria. Saiu se regozijando, saiu gostoso, como diz a palavra. E foi para casa e Jesus foi com ele. E certamente ele começou a sentir o seu estado de pecador. E ao chegar em casa, o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu preparou lá a mesa, mandou preparar a mesa, certamente, para dar comida àquele pessoal, dar um lanche, uma coisa assim. E os fariseus e saduceus, que sempre acompanharam Jesus para acharem uma falta nele, de que o acusassem, foram também. E quando viram Jesus entrar naquela casa, sentar à mesa, e aqueles pecadores ali com ele, eles, nos seus corações, censuraram. Esse homem diz que é filho de Deus, diz que é santo, e entra na casa de um pecador como Zaqueu, para comer com pecadores, para se alimentar junto com pecadores. E o Senhor Jesus, que conhece os nossos corações, conhece os nossos sentimentos, conhece nossos desejos e pensamentos, viu aquilo tudo no coração dos fariseus e dos saduceus. E interessante é que Zaqueu sentiu também essa acusação. E quando ele viu que Jesus estava na casa dele, se servindo de tudo ali, aconteceu uma coisa com Zaqueu. Ele se reconheceu como pecador. Você já se reconheceu como pecador? Você que está me ouvindo, preste atenção a isso. Zaqueu se reconheceu como pecador. E todo aquele que se reconhece como pecador, se ele temer a Deus, ele confessa que é pecador, ele se arrepende que é pecador, ele
busca perdão para esse pecado. E foi o que Zaqueu fez. Zaqueu falou para Jesus: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu era rico, a Escritura diz. Todo cobrador de imposto naquele tempo era rico, porque cobrava imposto para a nação e cobrava para ele também. Pois bem, então Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar aos pobres, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa, olha a consciência dele acusando, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicadamente. E o Senhor Jesus viu a sinceridade do coração de Zaqueu e disse: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje, até ali não era salvo. Hoje veio a salvação a esta casa. Este também é filho de Abraão. Este também é filho de Abraão, não é? Hoje veio a salvação a esta casa. Irmãos, a pergunta é a você agora. Meu ouvinte, a pergunta é a você. A salvação já veio à sua casa? Quantas vezes o Senhor Jesus terá passado junto à sua casa? Então, às vezes até entrou em sua casa. Às vezes até falou em sua casa. E você nunca deu valor à palavra de Jesus. O que nos faz sofrer, a nós os pregadores, a mim, como pregador da palavra, é saber que já preguei esse Jesus a tantos pecadores, e tantos pecadores ouviram e deixaram para lá, e não aceitaram. O Senhor Jesus diz: olha, hoje veio a salvação a essa casa, também este é filho de Abraão. E o filho do homem, que era ele, e o filho do homem veio para salvar os que estavam perdidos. Vejam isto. Hoje nós olhamos para o mundo, irmãos, e vendo a situação que o mundo se encontra, rumores de guerra, catástrofe para todo lado, pandemias para todo lado, desastres, pecados de toda natureza, Satanás. Eu tenho pedido ao meu Deus que não me deixe pregar a palavra dele à toa. Eu tenho dito ao meu Deus: Senhor, eu pregarei a tua palavra sem acrescentar nem diminuir nada. É aquilo que ela diz. Jesus veio para salvar o perdido. Ele veio acudir o que estava perdido. Ele veio ressuscitar o que estava morto. Ele veio acudir o que já estava sem esperança. Oh, meu Deus, e por que pregamos esse Jesus? Porque falamos desse Jesus maravilhoso, que tanto amor tem demonstrado aos homens perdidos, que deixou a sua glória, a glória que tinha contigo, meu Pai. Ele deixou e veio a este mundo e assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa carne, assumiu para ter sangue puro, porque todo o sangue derramado até agora
não teve valor nenhum para a salvação, a menos que apontasse para o sangue de Cristo no futuro. Pois bem, veio Jesus, e os anjos anunciaram: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O Espírito Santo anunciou ao profeta Isaías: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. Irmãos, que é isso? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, Deus não estava conosco até agora. Agora, o Espírito Santo anuncia isso através do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 7. No capítulo 9, o Espírito Santo mostrou a Isaías o nascimento de Cristo, o seu trabalho, como seria ele e quem seria ele no futuro. Olha o que ele diz. Olha o que diz o profeta. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, a autoridade, o poder, está nos ombros dele. E o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É interessante, desse Principado da Paz não terá fim. O reino desse Príncipe da Paz não terá fim. Será eterno. Olhe quem é o Jesus que o Espírito Santo mostrou ao profeta Isaías. Esse homem, esse menino que nasceu. Mas lá no capítulo 53, o mesmo profeta Isaías nos mostra o que foi que esse homem sofreu para nos salvar. Ele começa o capítulo 53 perguntando: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado por todos os homens, era indigno. Pois bem, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados, um para um lado para o outro, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi levado como cordeiro ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará os dias? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Olhem bem. Mas todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha quem foi o Jesus que muitas vezes você recusa ouvir, que muitas vezes você recusa crer, que muitas vezes você recusa atender ao apelo. Olha quem foi ele, e olha o que ele sofreu. E porque ele, como cordeiro, foi levado, não reclamou, como ovelha, foi tosquiado e não reclamou. Como homem, sofreu a perseguição desde que nasceu, até ser crucificado por nós ali na cruz.
e não reclamou. Por que não reclamou? Porque ele sabia que se ele reclamasse, o prejudicado seria você e eu. Seríamos nós. Então ele não reclamou, suportou calado, até dizer está consumado. E rasgar o véu do templo, de alto a baixo, para que o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, pudesse ser frequentado por você em oração, em súplica, em angústia, em dor, em lágrimas e em alegria. Olha quem é Jesus. Não olhe para ele agora como aquele peregrino galileu. Olhe para ele agora como o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o dono dos céus e da terra, governador, autoridade, poder sobre o céu e a terra. E quando ele olha para o pecador e decide perdoar aqueles pecados, ele não vê o tamanho do pecado, ele vê o tamanho do perdão que ele dá. O tamanho do pecado nos levaria para o inferno sem desculpas, sem remédio. Mas o tamanho do amor que ele oferece nos arranca das trevas, nos traz para a sua maravilhosa luz. A Escritura nos diz que ouve a palavra dele, saiu da morte para a vida. Realmente é. Todos os salvos que estão no céu agora já estiveram mortos no pecado. E Jesus ressuscitou todos eles com a sua graça, com o seu poder. A Escritura garante que aquele que não crê nele, que não aceitá-lo, já está condenado. Eu já estive condenado. Graças a Deus agora sou herdeiro dos céus com o meu querido Salvador. Você pode já estar condenado, mas Jesus quer salvar você hoje para fazer de você herdeiro da graça de Deus, da infinita misericórdia. Não pense como Caim, maior é o meu pecado que o que pode ser perdoado. Não, não pense assim. Pense como um pecador. Qualquer pecado seu, qualquer que seja ele, se você reconhecer que é pecador, pedir perdão dos seus pecados, Deus vai perdoar os seus pecados, não se lembre mais deles, Jesus vai salvar você. E você, ao invés de ser um perdido agora, você é um filho de Deus. É maravilhoso isso. Que nós deixemos de ser filhos do inferno para ser filhos de Deus. Olha que beleza. Olha que coisa maravilhosa Jesus pode e quer fazer por você. Ele pode fazer isso e ele quer fazer isso. E nós pregamos esse evangelho com essa esperança de que você, que ainda está perdido nas trevas, desperte, acorde, creia em Jesus, aceite Jesus como Salvador, a dádiva divina, o presente de Deus a você. Não há outro Salvador. Não há no céu nenhum salvo que tenha sido salvo sem Jesus. Nenhum. Desde Adão até o último que entrar ali, será salvo por Jesus, tendo os seus pecados lavados por aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Eu gostaria que você pensasse nisso.
que não há condição de salvação para ninguém em qualquer outro ser. Ninguém morreu por você. Ninguém deu a vida por você. Ninguém sofreu em seu lugar. Ninguém foi mandado para sofrer por você. Só Ele veio com essa finalidade. Só Ele sofreu por você. Só Ele morreu por você. Só Ele pode salvar você. E mais ninguém pode salvar você. Não adianta a religião, não adianta as boas obras, não adianta ser um pregador, não adianta ser um pastor, não adianta ser nada disso se você não for um salvo por Jesus. Eu fico surpreso com aquela palavra do Senhor Jesus, que muitos dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome eu não profetizei, Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio, em teu nome eu não fiz tantas maravilhas. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Por quê? Porque você esteve na igreja, mas na realidade você nunca se arrependeu dos seus pecados, você se fez membro de uma igreja aqui na terra, mas nunca abandonou seus pecados, nunca perdoou aqueles que lhe ofenderam, você nunca orou por aquelas pessoas que você tem raiva, você tem raiva de alguém, você guarda ira contra alguém, você despreza alguém, você acha que você é melhor do que alguém? Pois bem, então você está fora da salvação de Deus. O que você tem que fazer é reconhecer que você é um ser humano, que você está perdido, que embora você não entenda, você está nas trevas, as trevas espirituais, você está nelas, e que sem Jesus não há esperança para ninguém, que você jogue fora tudo aquilo em que você confia, se não for Jesus. Confiar para a salvação, se não for em Jesus, você está perdido. Jogue fora tudo. Não apele para a sua religião, ela não pode salvar você. Há muita pessoa que teve religião, cumpriu religião e está no inferno agora. Por quê? Porque aquele que Deus mandou para salvar, a pessoa recusou, a pessoa não aceitou, a pessoa não quis, procurou outros meios, procurou até a igreja. Mas procurar a igreja e sem se converter é tempo perdido. Estar numa igreja sem se arrepender dos seus pecados, sem perdoar, sem amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, você está perdido. Você pode ser quem for. Quantas vezes? Eu me lembro que já preguei em igrejas, onde, quando eu fiz apelo, membros da igreja foram à frente aceitando Jesus. Pensavam que eram salvos e o Senhor mostrou para eles que eles não eram salvos. Estavam na igreja, mas não eram salvos e eles se converteram ali. Aconteceu isso, como aconteceu com uma cantora evangélica lá no Ceará também. Pois bem, meus amados, é preciso que você olhe para o Pai da eternidade. Meu Deus, o meu Salvador é o Pai da eternidade
é o príncipe da paz, e o reino dele não terá fim. E ele pediu ao Pai que onde ele estivesse, estivessem também todos aqueles que o serviram, que o serviam, que o servem. É maravilhoso o crente saber que, embora ele ainda esteja aqui no mundo, ele não é mais do mundo. É o que disse o Senhor Jesus. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Éramos do mundo até aquele momento que aceitamos Jesus. Pertencíamos ao mundo e ao inferno até aquele momento que o Senhor teve misericórdia de nós e nos acudiu. Pois bem, agora você é nova criatura, agora você não pertence mais ao mundo, agora você não é filho mais nem do sangue, nem da carne, nem do homem, mas filho de Deus, herdeiro da mesma herança que o Senhor Jesus é herdeiro, e que você julgará os anjos maus naquele dia. Você julgará o mundo, julgará os anjos, conforme o Senhor disse, e você louvará, exaltará, cantará hosanas, hosanas, hosanas ao Onipotente, aquele que, por mais que se conheça, nunca se conhecerá totalmente. Os santos adoram a Deus na glória, glorificam a Deus, santificam a Deus, se alegram em Deus, viu? E vão conhecendo a Deus, mas nunca o conhecerão totalmente, porque só Deus se conhece totalmente. Eu acho interessante, irmãos, é que um Deus tão grande e tão maravilhoso, que não precisa de nós para nada, tenha nos amado tanto, a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, teve um momento que ele sentiu-se até abandonado por Deus, e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Mas foi o último clamor dele. Depois ele disse: está consumado. Morreu. O diabo deve ter ficado alegre. Venci. Mas ele, antes de ressuscitar, foi lá onde estava Satanás, machucou Satanás sobre seus pés, matou a morte lá, tomou as chaves da morte e do inferno, e quando se manifestou aos homens, falou para João: João, diga às igrejas que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Agora só se perde quem quiser se perder. Porque eu sou o bom pastor, dei a vida pelas ovelhas conforme prometi, sou o caminho do céu para qualquer um que queira ir, tenho as chaves da morte e do inferno para impedir que alguém vá. Se alguém me aceitar, recorrer a mim, pedir a minha ajuda, pois bem, então eu quero dizer, quero que você diga às igrejas, João, que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Que agora o Todo-Poderoso sou eu. E o Senhor Deus reconheceu tanto a glória do seu Filho, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, acima de todo nome. Há escrituras que diz que, o hino diz que nem no céu, nem na terra, tem uma nota mais doce do que o nome de Jesus. E além disso, Deus lhe deu um nome tal, que diante dele,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria que você me respondesse se vale a pena crer em Jesus ou não. Esse Jesus maravilhoso foi perseguido entre nós, foi humilhado, foi cuspido, foi esbofeteado, foi ferido, recebeu uma coroa de espinhos e recebeu a morte na cruz, que a morte na cruz é a morte dos condenados. Por isso é que ele se sentiu: Deus, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Mas Deus não desamparou. Apenas deixou de olhar por ver todos os meus pecados sobre ele. Ele pregado na minha cruz, sufocado pelos meus pecados. Isso doeu no coração de Deus e ele tirou o rosto e o Senhor sentiu isso. Por que me desamparaste? Mas quando ele subiu, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Acima dele não tem nome nenhum. Ele será o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O seu reino não terá fim. E ele voltará daqui a pouco para julgar a você e a mim. Isso é o que me faz... o que me faz sofrer. É saber que você, que já ouviu tantas vezes a nossa pregação, não ligou, não creu, não aceitou, vai para o inferno, depois de ter tido tantas oportunidades. Isso dói aqui dentro, pensar nisso, pensar que você está perdido. Eu gostaria de falar com você. Pense um pouco. Abandone esses prazeres tolos que você tem, esses pecados que você pratica, que só vão te levar para o inferno mesmo. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte, e é morte eterna. Ou o seu pecado é perdoado, ou você está eternamente morto. Pois bem, busque o perdão do seu pecado em Cristo Jesus, que agora Ele continua salvando, querendo salvar. O sangue dele não coagula, não. O sangue dele está sempre lavando os pecados dos homens, sempre lavando os pecados dos pecadores. Não deixa de lavar. Enquanto houver um pecador que queira ser salvo, ele está pronto para lavá-lo. E às vezes, nós no nosso pecado estamos mais pretos do que o carvão. E a Escritura garante que você ficará mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Depois que ele lhe salvar. Aí eu pergunto a você, vale a pena? Ou vale a pena continuar sendo enganado? Mesmo que você viva 100 anos. Se você morrer perdido, o que é que você ganhou? Mesmo que você ganhe o mundo inteiro. Se você for para o inferno, o que foi que lhe adiantou ganhar as coisas? Ganhar nome, ganhar fama, ganhar dinheiro, ganhar o que você quiser ganhar. O que foi que adiantou, se depois de tudo isso, chegou a sua hora de ser chamado à eternidade e você está perdido? E você foi para o inferno. O que é que lhe adiantou ganhar tanto? Não adiantou nada.
Então, meu amado, minha amada, eu aconselho a você, rompa com o pecado, rompa com Satanás, saia de debaixo das garras dele, grite por Jesus, clame por Jesus, ele quer salvar você agora. Ele salva você agora. E se essa noite for a sua última noite, você já vai amanhecer na glória com o Senhor nosso Deus. Ao invés de amanhecer no inferno com os diabos, amanhece na glória com o Senhor. E eu pergunto a você se vale a pena isso. Você é que sabe. Eu aconselho você, rompa agora com o pecado. Vença agora. Abandone agora. Jogue fora agora essa esperança morta. E prepare-se para reinar com Cristo eternamente. Queria pedir a você que não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade. Abra as portas da sua alma. Abra as portas do seu coração. Peça ao Senhor que entre para não sair nunca mais. A Escritura garante que o seu corpo, o corpo do salvo, é o templo do Espírito Santo. E o homem salvo é habitação de Deus. Deus quer morar em você. O Espírito Santo quer morar em você. E a palavra de Deus diz que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você não quer fazer isso? É hora de você se entregar. Deus abençoe você e quebre a sua incredulidade agora. Amém e amém. Irmãos, vamos orar. Amém. O Espírito Santo possa falar aos corações nesta noite. E o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Vamos orar. Até aqui conosco pastor Sérgio da Conceição, que entrou, mandando aqui a paz. Deus abençoe, pastor Sérgio, irmã Maria Carmen também. E aqui a irmã Rosângela Carvalho. Paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira. Quanto tempo! O Senhor Jesus abençoe e venha de encontro às vossas necessidades, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus abençoe a irmã Rosângela, né? E ela fez outra intervenção aqui. O pastor Raimundo Cupertino, grande abraço, meu amigo, meu querido pastor Ferreira, saudades. Quem é? Pastor Raimundo Cupertino. Abraço, pastor Rogério. Deus abençoe, pastor Raimundo. Onde o irmão estiver, receba o nosso abraço fraternal em nome de Jesus. Para a obra aí onde o irmão está trabalhando, para o trabalho, que Deus possa abençoar vocês sempre, sempre e sempre. Oremos agora e falemos com o Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, que a tua palavra continue a ecoar em mentes e corações ouvintes, para aqueles que entrarem posteriormente também, ó Pai. Que a tua bênção esteja sobre nós, sobre eles também. Não deixe que ninguém, ó Pai, fique aí confuso, mas o teu Santo Espírito, que intercede pelos homens com gemidos inexprimíveis, ó Deus, e também trabalha nos corações e nas mentes, que esse alguém seja alcançado nesta noite, tenha a vida mudada, tenha a vida transformada, tenha a vida salva pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sangue que lava os nossos pecados para nos apresentarmos como puros diante do Pai. Dá-nos uma semana abençoada,
uma semana de bênção na tua presença. Eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Ferreira da Bênção Apostólica. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira aqui às 19 horas.